ali tu tem que fazer a cópia. Só que para diferenciar o que é DNA e RNA, entendeu? Ele pega e usa uma base pirimídica. Ele tira timina e coloca uracil. Entendeu? Não? Então, tudo onde era para ser timina vai uracil. Então, quando o pessoal proteico acha uracil, é RNA. Quando acha timina, é DNA. Entendi. Entendeu? É DNA. Agora, para mim fazer esses elementos, se tu pegar timina e uracil, tu vai ver que eles são praticamente iguais. É só perninha diferente lá, um H diferente. Então, quando tu vai fazer uma uracil, a rota da síntese uracil tem que ter boro, senão não fabrica. Não fabrica. Então é o seguinte, eu vou fazer uma cópia falta uracil, eu não consigo copiar o que está escrito no DNA. Por isso que é o primeiro elemento. Entendeu? Eu não precisa copiar. Não faça a cópia. O que diz, não tem boro, não. Eu vou diminuindo a quantidade de boro, eu vou diminuindo os processos de cópias. A quantidade de cópias. Entendeu? Onde é produzida as bases genéticas na célula ali? Dentro. A base genética é produzida dentro de algumas coisas. Se tu pegar assim, o cloroplasto, entendeu? O cloroplasto é produzido mais, algumas coisas é produzido também em casado, entendeu? Porque é o seguinte, você não sabe como é que é a evolução das plantas, deve entender bem assim. Todas as plantas, ele é um ser triplo e nós somos um ser duplo. Vou explicar por quê. No mar, quando surgiu, no período pré-cambriano, surgiu os seres no mar. Há 180 milhões de anos atrás começou a surgir. Então surgiu os seres no mar. Então tinha lá uns seres que foram evoluindo. Tinha essa bactéria que o núcleo era disperso, né? Não era procariótico, né? Não era eucariótico, estava disperso. Aí eles comiam como outro ser. Chegavam lá e fagocitavam, subiam ali. Então lá no mar tinha uma bactéria que era decompositora. Era uma mitocôndria ambulante. Então esse ser aqui chegou lá, incorporou ele e não comeu ele. Se associou. Tu vai gerar energia para mim. Tipo, energia para mim, eu te dou alimento que eu como, nutriente. Aí lá pelas tantas, essa mesma bactéria aqui, ó, pegou, foi lá e fagocitou uma bactéria fotossintetizante. Uma cianobactéria. Então, e fez um ser triplo, que é núcleo, mitocôndria e cloroplasto. Isso virou vegetal. Sem o cloroplasto virou os animais. Entendi. Entendeu? Não tem os animais. Então, nós somos um ser duplo. Nós temos um núcleo e uma mitocôndria. O vegetal tem um núcleo e mitocôndria. Por que você tem DNA do núcleo, tem DNA mitocondrial e tem DNA cloroplástico? Agora, quem assegura a mitocôndria e o cloroplasto é o DNA do núcleo. Vai para cá, não vai, ele fica tutorando ele, entendeu? Dando a tuturação. E nós também é assim. Então, nós seres humanos, toda a nossa fisiologia de gasto energético veio da mãe, nunca do pai. Entendi. Entendeu, mãe? Professor, e assim, eu não sei, eu acho que o pessoal entender isso, eu tento explicar muito para eles, assim, ó, porque hoje nessa evolução genética, então, das nossas cultivar que nós estamos falando, porque é aquela história, antigamente nós tínhamos plantas que produziam 50 sacos e não usavam fungicida, né? Vamos dizer assim, porque ela tinha um metabolismo todo de resistência, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante as pessoas entender, e daí vem a história do micronutriente, né? Sim. Que eu acho. Então, tipo, pra planta ter um azeus lá de 300 sacos por hectare, teve que sair de algum canto essa rota. Claro. E saiu, e essa história do metabolismo primário, e metabolismo secundário, e daí o pessoal entender a importância do micronutriente, né? Isso eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Quando eu seleciono uma planta, eu seleciono a genética, mas a rota também. O que é isso? Lá no genética que você tem lá, cortou o material, tá lá mais externo, né? Tá lá o cromossomo mais externo, produtividade. Aquele material genético que tá mais interno, ele tá ocluso, entendeu? Tá ocluso. E ele pode ser excitar ele, entendeu? A fazer isso. Isso é outra maneira que eu tenho que fazer, não pode elicitar. Agora, o que eu faço aí? Quando eu peguei um soja lá, que eu tinha 50 sacos e tenho variedades hoje de 100 sacas, eu peguei toda a base genética de materialismo primário e fui colocando mais. E o que foi ficando menos? O secundário. Que é justamente a defesa. A defesa. Então lá eu tenho metabolismo de defesa contra a praga, contra a doença e contra os eventos ambientais.
Então, quanto mais a variedade evoluiu de potencial produtivo, perdeu a coisa. Ou isso ou aquilo. Como ela também, aqui, ó, você vai produzir mais naquele material genético, ela vai precisar o quê? Mais nitrogênio, vai precisar mais fósforo, vai precisar mais potássio para fazer esse processo, vai precisar mais cálcio, vai precisar mais enxofre, vai precisar mais magnésio, vai precisar desses elementos. Mas ela precisa dos outros também. E esses outros são mais usados no metabolismo secundário, que estão oclusos. Então tem que ser mais ativo e de maior quantidade e concentração. Para Entendeu? justamente ativar eles, E né, ativar professor? eles. Porque Ativar- é um gasto energético para a planta. Vou dar um exemplo prático. Tu tem uma caminhonete ali fora, não tem, não? Caminhonetinha ali fora. Chega ali, tá ali formado, tem motor, tem lá. Primeira coisa que chega na caminhonete, tu tem que fazer ele funcionar. Tu tem que ter a chave. E quem é a chave é a transformação genética, o Uracil, né? O boro. Então, bora. Entendeu? Quem liga é o É bora. o boro. Bom, agora tu começou a andar, tá? Com a potência. Eu peguei uma Dodge Ram, uma 6 cilindros, agora aí potenciona menor. Mas esse motor vai quentar mais, ele tem que refrigerar melhor. Não é uma estradinha, não é uma coisa. O sistema de refrigeração é maior. Então as enzimas que tem que fazer refrigeração tem que estar mais ativas e melhor preparadas. Melhor preparada. Senão o motor vai fundir, vai queimar, vai oxidar, dar um estresse oxidativo, vai oxidar a planta. Entendeu? Vai oxidar a planta. Professor, a partir dos elicitores, né, para você trazer esse núcleo, esses genes que está mais ocluso, a gente ouviu falar bastante dos extratos de algas. Eu vou explicar por quê agora. Vou explicar por quê. Isso Realmente funciona isso. Não, vocês vão entender por quê agora. Nós evoluímos as plantas, né? Então, primeiro os organismos foram no mar lá, então começou a surgir os animais vegetais. Primeiro os micro-organismos saíram do mar e foram povoar o solo. Se alimentar da umidade do solo. Então saiu aqueles micro-organismos lá. Mas a primeira evolução de espécie vegetal foi no mar, as algas. Então, primeiros seres vegetais. E essas algas foram migrando para a terra, onde já existia micro-organismo, e criaram as plantas. Então, toda a base genética primária das plantas vieram das algas. E elas estão oclusas lá no material genético, estão lá dentro. Estão lá dentro. Como é que acontece o seguinte? A planta enfrenta um estresse que ela não está acostumada, ela vai lá no DNA e começa a olhar. O que eu faço nessa situação? Eu vou olhar. Opa, está escrito aqui. Fabrica isso. Claro, quanto mais genética tem produtiva, mais no fundo está o livro, demora mais, então demora mais tempo para reagir, porque está lá na última folhinha lá do negócio. Não está nas primeiras como eu estava antes. Entendeu? Então é expressa. E aí que tu faz o seguinte. Vou te dar um exemplo das algas. Eu vou te falar de algumas algas. Eu já formulei vários produtos no mercado, eu vou explicar como é que funciona o negócio. Eu consegui as algas e eu estudei as algas, características. Tu tem que estudar a característica da alga. Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.